Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês os lançamentos do mês de junho. Bom, uns 2 meses atrás eu já tinha anunciado pra vocês a pré-venda de Então Vem Dia dos Namorados, antologia da editora PS Dois Pontos, da qual eu faço parte. Eu sou uma das 8 autoras que contribuiu com contos pra essa antologia. E agora então ela foi finalmente lançada, ainda tá disponível pra compra lá no site da editora PS, tô deixando o link aqui pra vocês. Já fiz a leitura de todos os contos, é uma delicinha de leitura, leituras rápidas, gostosas, que deixam o coração quentinho e que tem como comum a temática do Dia dos Namorados. Personagens que ou estão querendo viver essa data ou estão tentando fugir dela. Outra autora que faz parte dessa antologia é a Camila Marciano, e esse mês também está sendo lançado Sorriso da Diaba, que já é um livro num tom bastante diferente dela em relação ao conto que está aqui e também em relação aos demais livros que a Camila já publicou. Aqui a gente vai ter a história de uma mulher que ela foi presa por conta de uma armadilha que o ex-namorado preparou para ela, e desde então, agora que ela tá livre, ela decidiu que nunca mais vai confiar em homens novamente. Mas aí um delegado de uma cidade vizinha vai ser contratado para investigar um caso de assassinato, e ela sabe que se ela não proteger esse delegado, ele vai acabar se dando mal. Só que se ela fizer isso, ela vai acabar indo contra a própria decisão que ela tomou, contando também com o fato de que ela pode acabar se sentindo atraída por esse delegado. Também aí no meio nacional, quem relançou um título agora foi a Babi Asset, Entre o Amor e o Silêncio, que foi o primeiro livro da autora, tá chegando numa nova edição, reescrita, reeditada. O livro teve uma mudança de narrativa, inclui agora cenas novas, então é basicamente uma nova experiência de leitura. Ele vai contar a história de uma mulher que ela teve um passado bastante traumático em termos de relacionamentos, então ela não busca um relacionamento, ela se refugia nos livros que ela escreve e também no trabalho voluntário que ela faz, que é o de ler para pacientes em coma. E aí quando ela começa a fazer isso para um paciente, ela acaba se conectando a ele, mesmo sabendo o quão louco é ela se sentir tão envolvida com uma pessoa que está inconsciente. Um lançamento agora desse mês também é o Adivinha Quem Não Voltou para Casa, do Pedro Poeira, que vai trazer a história de 2 irmãos que vão sair em busca da mãe deles, que simplesmente sumiu numa noite, não levou celular e eles não têm a menor pista de onde ela possa estar. É um livro que trabalha a temática da gente aceitar que as pessoas que a gente ama em algum momento vão partir. É um livro curto, de menos de 100 páginas, fica a sugestão aí pra vocês. Mais uma leitura bem rapidinha que promete também ser uma delicinha é o 4 Minutos, da Vanessa Pérola, que vai trazer a história de uma garota que foi forçada a passar a quarentena com o melhor amigo do ex-namorado dela, um cara que ela não gostava e por quem ela de repente vai começar a sentir uma atração. O livro vai ser publicado no dia 25 de junho, ainda não está disponível na Amazon, mas em breve vai estar lá em formato de e-book e disponível também no Kindle Unlimited. Mais um romance nacional que chegou esse mês pela editora Intrínseca é o livro de Líbero, que já tinha sido enviado para os assinantes do Clube Intrínsecos uns meses atrás. Esse aqui é um romance de formação que vai trazer um circo chegando a uma cidade e um garoto recebendo um livro que promete trazer várias versões do futuro dele. E ele vai ter a escolha de ler ou não esse livro, sabendo que a decisão que ele tomar vai afetar toda a vida dele e também a vida de quem está ao redor dele. Passando para os chiquilites, a editora Arqueira tá trazendo esse mês mais um título para romances de hoje, no caso mais um livro da Jenny Colgan, que é A Adorável Loja de Chocolates de Paris. Nesse livro a gente tem uma protagonista que trabalha numa fábrica de chocolates, mas ela não sabe produzir chocolates. E aí ela é enviada para trabalhar numa loja de chocolates de Paris e vai se ver ali em meio a uma enrascada, porque uma coisa ela tá lá na fábrica com chocolates sendo produzidos em grande escala e outra coisa ela tá numa loja com chocolates sendo produzidos manualmente, feitos de uma forma totalmente diferente. E quando ela vai assumir então esse trabalho, ela também vai entrar em contato com partes dela que ela não tinha noção, sendo também então mais uma história de autoconhecimento. Outro chiquilite é o que está sendo publicado pela editora Verus e que também já tinha sido enviado no clube de romances da Karina Risse, que é o Cadê Meu Herói, da Victoria Van Tiern. É a mesma autora de Um Amor de Cinema. Eu li esse livro uns anos atrás e eu não gostei muito, mas eu fiquei bem interessada pela leitura desse daqui, porque parece ser um livro bem divertido. A gente tá falando de uma mulher prestes a comemorar os seus 33 anos e que tá muito presa ao passado, especialmente ali a década de 80, que foi uma década
década muito significativa pra ela. E ela sente que a vida dela tá estagnada, os amores estão estagnados, até as roupas que ela usa estão estagnadas. Então os amigos dela vão tentar fazer um projeto aí de intervenção na vida dela pra fazer com que ela saia desse momento de estagnação. Ainda na categoria dos romances, esse mês a editora Paralela tá lançando em edição física Amores Verdadeiros, da Taylor J. Kingsraid, que primeiramente tinha sido publicado apenas em formato digital e agora está disponível também na versão física. Já fiz a leitura do livro, vou falar dele mais no meu próximo vídeo de leituras do mês, que vai sair só no mês que vem, mas já adianto pra vocês que foi uma leitura que eu devorei, que eu adorei as reflexões que ela traz, além de ter sido uma leitura extremamente fluida. E aqui a gente tem a história de uma mulher que ela se vê em meio a um grande dilema. Ela foi casada com o grande amor da adolescência dela, só que esse homem foi dado como morto após ter desaparecido em uma tragédia de um helicóptero. Alguns anos depois, quando ela finalmente conseguiu superar o luto, quando ela conseguiu repaginar a vida dela e ela está noiva de um novo amor, algo que foi muito difícil dela aceitar e finalmente, né, conseguir se libertar para aquilo, ela recebe a ligação do marido dela dizendo que ele está vivo, está voltando para casa, e ela se vê dividida entre o marido dela e o novo noivo. Nesse mesmo esquema de publicação, a editora Paralela tá lançando também Daqui a 5 anos, que primeiramente vai ser lançado apenas em formato digital e depois vai chegar em formato físico, e ele vai trazer a história de uma mulher que numa noite ela sente que a vida dela está perfeita. Ela acabou de arrasar numa entrevista de emprego que ela queria muito e vai dormir toda feliz, tendo recebido recentemente também o pedido de casamento do namorado dela. Acontece que nessa noite, quando ela dorme, ela acorda no dia seguinte, 5 anos depois, vendo ao lado dela um homem que ela nunca viu na vida, e a aliança no dedo dela não é a mesma aliança que ela estava usando 5 anos antes. Ela fica uma hora nesse cenário aí completamente confuso e depois acorda como se nada tivesse acontecido, de volta à vida dela. Acontece aqui 4 anos e meio depois, portanto 6 meses antes do dia que ela havia sonhado naquela noite, ela encontra aquele homem que estava presente nos sonhos dela. A editora Galera Record está trazendo também um YA que vai misturar romance, suspense, que me deixou bastante curiosa, que é A Única Memória de Flora Banks. A gente vai ter aqui uma protagonista que, por conta de uma cirurgia que ela fez de retirada de um tumor quando ela tinha 10 anos, ela tem amnésia e ela tem a memória dela reiniciada todos os dias ao longo do dia. Então ela não consegue armazenar memória nenhuma. A memória dela muda várias vezes ao longo do dia. Acontece que em um determinado dia ela vai acabar beijando o namorado da melhor amiga dela, sem saber, porque afinal ela não consegue armazenar informação nenhuma. Só que pela primeira vez na vida dela, ela consegue armazenar essa memória. Ela se lembra no dia seguinte daquilo que aconteceu. Mas aí esse garoto vai se mudar pro Ártico e ela vai acabar tendo que segui-lo, porque fazer isso vai ser a única forma de trazer uma verdade perturbadora sobre a vida dela. Outro YA que tá chegando, que também vai ter uma dose aí de suspense, sendo publicado pela editora Verus, é o Pânico, da Lauren Oliver. E aqui a gente vai ter a história de 2 jovens que vão acabar se unindo para participar de um jogo chamado Pânico. É um jogo que requer bastante coragem dos seus participantes, mas eles vão precisar fazer isso, não só por conta da união que vai surgir quando eles se juntarem para participar desse jogo, mas por conta das verdades das quais eles também estão em busca. Ainda aí no clima de suspense, mas agora, né, já voltado ao público adulto, As Outras Pessoas é o novo livro da C.J. Tudor, que também já tinha sido enviado para os assinantes do Clube Intrínsecos e agora tá chegando às livrarias. Vai trazer a história principalmente de 2 pessoas diferentes. Uma delas é um homem que tá sempre pelas estradas em busca da filha dele que foi sequestrada. A outra é uma garçonete que trabalha nos restaurantes por onde esse homem sempre passa em busca da filha. E a outra é uma mulher que vive na estrada com a filha porque ela sabe que essa é a única forma delas permanecerem vivas. E o que essas 3 pessoas têm em comum é que todas elas já lidaram com a questão da perda e do luto. A editora Rocco tá trazendo também esse mês um dos lançamentos mais aguardados pelos leitores, que é a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, prequel de Jogos Vorazes. Esse é um livro que se passa, então, 75 anos antes de Jogos Vorazes e vai trazer como protagonista o presidente Snow, que é um dos grandes vilões aí da trilogia. Pelo que eu pude ler, o livro é livro único, ele tem começo, meio e fim, mas se eu não me engano existe também a possibilidade de continuações, mas não sei dizer se vai ter continuação ou não. A grande questão aqui é que a gente vai ver então o presidente Snow antes dele se tornar este homem que a gente conheceu na trilogia original, quando ele foi designado para ser mentor de uma garota do Distrito 12 para participar dos Jogos Vorazes daquele ano. E falando aqui de relançamentos, a editora seguinte está trazendo esse mês a nova edição de Eleanor in Park. Os livros da Rainbow Rowell primeiramente foram publicados
publicados no Brasil pela editora Novo Século, e a editora seguinte já tinha anunciado então que ela tinha adquirido os direitos de publicação de alguns dos livros da autora. Eleanor in Park é o primeiro que está sendo publicado, a editora já anunciou que vai publicar Fangirl, Carry On e Wayward Son também. Anne da Ilha tá chegando agora também pela editora Autêntica. Esse é o terceiro livro da série Anne de Green Gables, da Lucy Montgomery. É um livro que está recebendo várias edições por várias editoras. Os livros da autora entraram em domínio público em 2012, mas a gente ainda não tinha tido, né, tantas edições por aqui, né, os livros não tinham recebido tanta atenção. A editora Pedra Azul, se eu não me engano, foi a primeira que começou a publicar. E aí, quando a gente teve a série da Netflix, Anne with E, a gente teve esse boom de publicações e várias editoras estão publicando também. Então a Autêntica é uma delas, e como eu mencionei, esse mês tá chegando Anne da Ilha, que é o terceiro volume da série. E por fim, o último título que eu vou mencionar, que é também um relançamento, é o Coraline, do Neil Gaiman, que foi o primeiro livro que ele escreveu com um público infanto-juvenil, e o livro deu super certo, já foi super vendido. Agora a editora Intrínseca tá trazendo uma nova edição em capa dura, com um novo projeto gráfico, com ilustrações e também introdução do próprio autor. Foram esses os lançamentos que eu reuni pra vocês. Se vocês viram outros por aí que deixaram vocês interessados, podem contar pra mim aqui nos comentários. Desses que eu mencionei, também me conta quais foram os que mais chamaram a atenção de vocês. Gostou desse vídeo? Então deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E me acompanhe também nas demais redes sociais. A gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.